Igreja, quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Quantos acreditam que Deus ainda vai fazer muitas coisas ainda até terminar esse seminário? Amém. Por mim, o seminário poderia até terminar hoje, porque o que eu já ouvi aqui, né, foi tremendo. Assim, eu quero falar um pouco da minha história de vida. Eu sou de uma família de 11 irmãos. A gente nasceu na roça e são 9 homens e 2 meninas. Quantos estão aqui que tem filho pequeno ainda? Quantos? Levanta a sua mão. Eu quero que vocês entendam uma coisa, irmão. O que eu vou falar aqui são coisas que aconteceu quando eu era pequeno, que eu ouvia meu pai fazer com a minha mãe, que aquilo foi me trazendo um ódio tão grande no meu coração, que eu cheguei a desejar a morte do meu pai. Eu cheguei a desejar a morte do meu pai, porque eu não aceitava o que ele fazia com a minha mãe. Então, e aqui eu fui curado. Eu fui curado, um pouquinho mais na frente eu vou relatar qual foi o seminário que veio a cura no meu coração. E, assim, como eu acabei de mencionar aqui, eu via meu pai maltratar muito a minha mãe. Tudo por causa da bebida. Ele trabalhava durante a semana e quando chegava no final de semana que ele ia fazer a compra, muitas das vezes, ele chegava em casa sem dinheiro, sem compra, sem nada, e a gente sem ter um caroço de nada dentro de casa para comer. Imagine uma mulher com 11 filhos dentro de casa, sem ter nada para comer, né? A gente sabe que a gente é pai, mas as nossas mães, elas fazem questão de tirar da boca delas para dar para os seus filhos. Você imagina uma mãe com 11 filhos dentro de casa e não ter um grão de nada. E muitas das vezes, ele chegava sem dinheiro, sem compra, e ainda maltratava ainda. Xingava ela de tudo quanto é nome, de palavras de baixos escalão, que nem uma mulher merece ouvir. E aquilo foi me causando eu tinha muitos irmãos, né? E ninguém se manifestava. E aquilo foi me causando uma revolta muito grande. E eu falei assim, um dia eu vou enfrentar esse cara. Um dia ele não vai fazer isso com a minha mãe mais não. Aí quando eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos, o meu primeiro atrito com ele foi num final de ano, onde estavam todos os meus irmãos lá em casa, e tinha meus parentes lá e tal, e ele bebeu umas tingolas, e começou a dar o show dele lá, e eu já com 16 para 17 anos, já me achando o cara, né? Tá bom, aí fui pedir para ele não fazer aquilo, para a gente conversar um outro dia, e ele começou a bater boca comigo e falou que me matava. E aí começou a nossa confusão, e eu querendo pegar ele com a faca na mão, querendo me pegar. Se não tal, meus irmãos lá em casa, eu acredito que tinha acontecido uma desgraça, porque eu não estava com medo dele. Eu achava que eu podia pegar ele, que nessa época eu estava praticando uns artes marciais aí, como é que eu senti? Eu já até sabia o jeito que eu ia dominar ele. Mas você imagine isso. Aí meus irmãos entrou no meio e acabou abafando isso tudo. E graças a Deus isso não veio a acontecer. Só que nesse momento eu entendi uma frase que os antigos sempre usou. A porta da sala é a serventia da casa. E quando eu me rebelei contra meu pai, para mim foi muito ruim. Eu não tinha mais clima para ficar dentro de casa mais. Como é que eu ia ficar dentro da casa do meu pai? De qualquer forma, ele era o chefe da casa. Como é que eu ia ficar dentro da casa de um cara que eu me rebelei contra ele? E quando eu fiz 17 anos e meio, eu tirei todos os meus documentos e fui para o mundo. E fiquei 1 ano e 9 meses, mais ou menos, fora de casa, e meus pais me davam como morto. E com aquela mágoa muito grande. Eu queria matar ele, não queria nem ver ele. E um dia eu trabalhando com um rapaz que não era nem crente, e ele falou para mim que ele tinha uma pendência para resolver com o pai dele. E que antes dele, e o pai dele ficou doente, ele falou que antes do pai dele morrer tinha que ir lá para
ele se reconciliar com o pai. Esse rapaz não era nem evangélico. Não, a gente é meio pimpão, a gente é meio orelhudo, mas a gente não é ingênuo, né? Falei, eu também estou na mesma fase desse cara aí, cara. Então, antes de meu pai morrer, eu tenho que ir lá. E assim eu fiz. E um dia eu fui visitar ele, já com esse intuito de chegar lá e pedir perdão a ele. E foi muito tremendo que eu me lembro que ele me tratou como filho pródigo, cara. Impressionante. Não dessa forma que o filho pródigo ele se rebelou contra o pai e pediu a herança, né? A gente foi por briga e meu pai me tratou super bem, chorou comigo e me pediu perdão. E ele falando comigo que não sabia como ele fazer, voltar atrás, né? Ele já estava seguindo a igreja, ele não sabia como fazer para consertar aquilo. E eu falei com ele, papai, você faz de conta que isso não aconteceu mais com a gente. Você é meu pai, eu te amo. Tanto é que eu fui embora de casa para a gente não ter maiores problemas. Mas eu amo a tua vida e isso para mim já acabou. Entre aspas. Entendeu? Até para ele ficar um pouco mais calmo. E eu continuei com aquela mágoa no meu coração. Que às vezes a gente pede perdão de boca para fora. É verdade ou não? Não é? Às vezes a gente chega, você me perdoa. E isso não sai do nosso coração às vezes. Não sai nem do coração da gente, muito menos do coração de Deus. Então eu comecei a frequentar, minha esposa começou a frequentar essa igreja quando era o chalezinho. E eu com a raiva de crente, eu odiava crente, né? Falava de crente comigo, falei, meu Deus, essa gente são malucos, eles só falam de dízimo, de oferta, uma raça que come pra caramba, eles não bebem, mas eles comem muito. Eu revoltado pra caramba, e eu vi um irmão aqui falar hoje mais cedo que tinha muito ciúme da esposa. Engraçado que ela vinha para os cultos e eu vinha até na porta e ficava olhando para ver se ela estava na igreja mesmo. Que eu falava, ela está ali na igreja, está bom, pelo menos, ela não está nos bares aí. E assim foi começando a minha trajetória de vida e Deus, através das orações dela, foi quebrantando, né, o meu coração. E um dia eu recebi o convite para vir num dos cultos aqui domingo, onde começou a mudar a minha história de vida. E eu louvo a Deus porque eu amo essa geração. Eu sou suspeito de falar porque eu abri mão de muitas coisas para estar aqui na segunda-feira. Porque eu acho que homens têm que ser tratados como homem. O homem tem que ser tratado como homem. Esse negócio que o Alfredo fala, meio de barata, eu concordo com você, meu irmão, que o homem tem que ser tratado como homem. Dependendo do momento, você tem que dar na muleira, senão o cara ele não toma um rumo na vida, não. Então, eu me identifiquei muito com essa geração por causa disso aí, porque aqui eu sempre fui bem tratado, eu sempre recebi carinho, mas também sempre apanhei muito. Sempre apanhei. Tem irmão que chegava e falava na lata, ó, meu irmão, o caminho que você está seguindo não é o que Deus quer para a tua vida, ou você toma vergonha nessa cara, ou então vai acontecer coisas piores na sua vida. E na hora a gente fica meio, esse cara falando isso comigo, que esse cara... Mas eu sabia que tudo que as pessoas falavam comigo vinha do coração de Deus. E eu aprendi a amar essa geração. São irmãos abençoados, assim, de longas datas. Eu tenho muitos aqui como meus amigos mesmo, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu amo a minha liderança, o pastor Alceu, pastor Cláudio, meu amigo que toma café comigo, né? Pastor Erdi, para mim é um paizão. E falando até da minha, assim, convenção, eu lembro que quando eu vim para aceitar Jesus, eu já estava seguindo o grupo familiar, e eu falei assim, não, mas eu quero aceitar Jesus lá na igreja. Eu quero lá. Eu fazia apelo no grupo lá, não quero aqui não, eu quero lá na igreja. Até que eu até relatei isso para o pastor Erdi, e eu queria vir aqui no púlpito. Eu queria ajoelhar aqui. Eu até falei isso com o pastor Erdi antes de vir aqui, falei, pastor Erdi, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero ir no púlpito lá, quero ajoelhar lá. E assim aconteceu na minha vida, e durante muitos anos, a gente vai superando as fases na vida da gente. E como que eu fui entender que eu errei com meu pai? Se você pegar um dos mandamentos da Bíblia lá em Êxodo 20:12, fala que você tem que honrar o seu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra, né? E na terra que Deus te deu, não é isso? Quando eu me rebelei contra o meu pai, eu já quebrei esse princípio, só que eu não entendia isso.
Eu fui passar a entender isso aqui. Aqui que eu fui aprender a ser homem de verdade. Que a gente botar uma calça e dizer que é homem, e fazendo tudo errado, adulterando, usando droga. E eu gostava muito de uma briga, eu era meio dedinho nervoso, tá? Diga-se de passagem. Mas, graças a Deus, Deus não permitiu que eu tirasse a vida de ninguém, a honra e a glória do nome dele. Então, eu vejo assim, a gente falar que é homem, o verdadeiro homem somos nós que estamos aqui, ó. Esses são os verdadeiros homens, como o Charles falou aqui, meu irmão. Eu fiquei, assim, maravilhado com o seu testemunho, a coragem que você teve de falar aqui na frente dos seus filhos, né, que você traiu a mãe, essas coisas todas na frente dos filhos, porque isso já está curado no seu coração. Então, sim, como eu entendi que meu pai, ele também era digno de perdão, e meu pai era de uma família de descendente de escravo, eu creio, porque meu pai, ele não sabia ler e nem escrever, nem o nome dele. E meu pai, ele tinha uma disciplina muito cruel, e isso era da época da escravidão, que só se resolvia as coisas na pancada. Então, como que ele ia passar as coisas de bom para a gente, se ele não foi criado, ele não foi educado para ser um educador? Então, eu consegui perdoar o meu pai na pousada Vale das Águas, num tema paternidade, que era o pastor lá, o sósia do Alfredo, né? Ele falando que o tema era paternidade, e ele falando que tinha homens naquela noite ali, que precisava ser curado de relacionamento com o pai, e que tinha muitos ali, que não conseguia perdoar seus pais, nem depois de morto. Até, né, só para encurtar, depois disso meu pai veio a falecer, mas ele já estava na igreja, mas ainda ficou essa mágoa no meu coração, e agora para consertar isso? E nesse dia, ele falou assim, tem homens aqui que não conseguem perdoar seu pai nem depois de morto. Cara, eu falei assim, isso é para mim, cara. Esse cara veio lá da África. Quem é esse cara? Eu não conheço esse cara falar isso para mim, esse cara está falando isso para mim. E eu me lembro que eu já estava envolvido, já estava até aqui trabalhando, né? Já estava com um tempinho já de igreja, e me botaram lá atrás, onde tá aqueles homens lá. E ele tem mania de ministrar e vir pelos corredores. E eu falei, esse cara vai chegar até mim. E num desses momentos que ele começou a falar isso, o fogo começou a cair. Falei, e eu vendo as pessoas caindo, falei, será que isso acontece? Mas depois veio o Espírito Santo e falou assim, isso é para cura. Até que ele chegou até a mim, quando ele passou por mim, que fez assim, não sei nem como que ele fez, que eu não vi. E aí eu tinha uma resistência também, eu fui curado ali, porque eu achava que eu nunca ia cair no espírito, e ali aquilo que foi quebrado na minha vida, que quando ele fez assim, eu não tive mais perna para ficar em pé, eu caí igual um bambu. Entendeu? Então, eu acredito que naquele momento ali, Deus estava me trazendo uma cura definitiva quanto ao meu pai. Ainda que ele não estava aqui entre nós, para mim poder relatar isso para ele, mas ali eu limpei o meu coração diante de Deus com relação àquilo ali. E hoje, se meu pai estivesse aqui, com certeza eu ia tratar ele como um príncipe, porque por muito que ele tivesse errado, mas ele também não teve educação nenhuma para ser um educador. Hoje nós temos aqui, né, uns pais maravilhosos, porque tem todas as ferramentas. Na nossa igreja, principalmente, nós não podemos reclamar de ministério nenhum. Uma coisa que me encanta muito aqui é a forma que ao seu conduz, desde as criancinhas até os adolescentes e os jovens. Então, o maná não falta. Hoje nós temos um mecanismo, a nossa igreja é uma igreja que cuida muito desse lado de família. Até o teu irmão, eu estava almoçando no restaurante do irmão Betinho Muri, eu escutei um amado irmão falando lá com outro, que quem não se converter nesse seminário, esse final de semana, não se converte mais, porque realmente Deus tem falado profundamente no coração da gente. Deus tem tratado conosco. E eu fui um dos que fui tratado aqui. E assim, eu agradeço a Deus por vocês existirem na minha vida, para aqueles que pagaram um preço pela minha vida. E outra coisa que eu vou falar para vocês, a gente nunca pode desistir. Porque quando a gente é abençoado, não é para nós reter as bênçãos. É para a gente abençoar outras famílias, é para a gente abençoar outras pessoas, é para a gente abençoar outros homens que têm dificuldade em relacionamento, né, com a sua esposa, com os seus filhos. E eu quero deixar aqui uma coisa, para aqueles que têm filho pequeno, por favor,
Crente não briga, né? Crente discute relação. Não cai nessa besteira que meu pai fazia, de maltratar suas esposas perto dos seus filhos pequenos. Porque eu tenho um caso de um amigo que ele mandou matar o próprio pai. Ele mandou matar o próprio pai. Porque quando ele era pequeno, o pai passou um gargalo de garrafa de cerveja na garganta da mãe dele e quase matou a mãe. E ele falou, quando eu crescer, se eu não matar esse cara, eu vou mandar matar ele. Isso não aconteceu comigo, mas ele não teve a mesma oportunidade. Ele mandou ceifar a vida do próprio pai. Então, isso são coisas que marcam, às vezes, a criança desde pequenininho. Trata a sua esposa como uma princesa mesmo. E seu filho vai ver isso, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom filho, ele vai ser o seu amigo. Ele vai falar, meu pai é monstro, cara. Meu pai é muito bom. Olha o tratamento que meu pai dá para minha mãe. Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu pai, assim, com a minha esposa, com a minha noiva, com a minha namorada. Porque como foi dito aqui hoje, a gente tem que ser fonte de inspiração para a nossa geração. Não é mesmo? Então, eu acredito que, assim, eu tinha muitas coisas para falar mais, mas a gente tem que respeitar o tempo. Eu espero que numa outra oportunidade eu possa falar um pouco mais. Mas eu agradeço ao Alfredo, Charlie e toda a liderança da igreja, pastor Alceu, por me dar essa oportunidade de falar um pouco da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.